Se você terminou de ler ou de assistir A Culpa é das Estrelas completamente destruído, mas quer sentir tudo aquilo de novo, então esse vídeo é pra você. Como uma boa fã de histórias pra chorar, eu não poderia deixar de compartilhar as melhores com vocês. Então, hoje a gente inaugura o quadro Filmes para Chorar com um top 5 bem vibes A Culpa é das Estrelas. Aí eu já aviso, o filme que ficou em primeiro lugar, na minha opinião, é o mais emocionante de todos. Oi gente, eu sou a Natália. E por aqui a gente fala de escrita, livros, cultura pop e a vida criativa em meio a tudo isso. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Clube dos Emocionados. Sem mais delongas, vamos pro nosso ranking? Em quinto lugar, eu coloquei um filme que lembra muito A Culpa é das Estrelas. E eu digo isso porque A 5 Passos de Você vai trazer uma dinâmica de dois jovens que estão lutando contra uma doença e que se apaixonam no hospital. A 5 Passos de Você conta a história de dois jovens que sofrem da mesma doença, a fibrose cística. Os dois passam o tempo que eles têm em hospitais fazendo tratamentos. E desde o momento que o Will e a Stella se conhecem, é inegável a atração que eles sentem um pelo outro. Mesmo a doença os impossibilitando de se tocarem, isso não vai impedir que eles desenvolvam um tipo de relacionamento. E essa dinâmica que eles vão desenvolvendo é muito bonita, é muito emocionante. Eles não deixam que o que está acontecendo ali com eles estrague o relacionamento que eles estão criando. Eles se apaixonam, é super bonito, é super emocionante e é óbvio que quando eu assisti eu chorei muito. Esse filme, ele é baseado em um livro de mesmo nome e eu confesso que eu sempre tive curiosidade de fazer a leitura, mas o tempo foi passando e acabou que ele foi ficando. Então, se você é do time que leu, me conta aqui o que você acha. Você acha que o filme faz jus ao livro, que é uma boa adaptação? Deixa aqui que eu vou adorar saber. Subindo no nosso ranking, eu coloquei na quarta posição o filme Sol da Meia-Noite, que não é baseado no livro de Crepúsculo, tá? É uma outra história completamente diferente, muito bonita e muito emocionante também. Sol da Meia-Noite conta a história da Kate, que é uma jovem de 17 anos e que tem uma doença de pele raríssima que ela não pode ficar exposta à luz do sol. Ela passa os dias dela trancada dentro de casa. Em uma noite ela vai sair, vai conhecer o Charlie e aí eles vão se envolver. O romance dos dois é muito lindo, é muito emocionante. Eu lembro que quando eu assisti eu ficava muito ansiosa porque eu queria saber o que ia acontecer, como é que ia se desenrolar, e toda essa questão da Kate não poder ser exposta à luz do sol deixa a gente, assim, bastante angustiado em certos momentos. Sol da Meia-Noite é o único filme aqui dessa lista que não foi inspirado, baseado em um livro, mas que tem sim um livro aqui na jogada e eu já vou explicar pra vocês. Sol da Meia-Noite é inspirado em um filme japonês que, por sua vez, foi inspirado em uma história real. Me parece que existe sim um livro, mas ele é raríssimo de se encontrar. E aí eu conto com vocês mais uma vez. Vocês já conheciam essa história? Já ouviram falar do livro? Leram? Assistiram? Conta aqui pra mim também. E assim, esses dois filmes que eu citei são muito emocionantes e me fizeram chorar muito. Mas o top 3 dessa lista me fez desidratar. Tudo e Todas as Coisas é um filme extremamente emocionante, causa uma certa angústia na gente e tem também alguns paralelos com A Culpa é das Estrelas. Aqui nós vamos conhecer a história da Maddie, que tem 18 anos e que nunca sai de casa. Ela tem uma doença que a impede de combater qualquer vírus e bactéria. E aí a mãe dela constrói uma casa totalmente protegida. E a vida da menina é basicamente viver numa prisão. Só que tudo isso vai mudar porque tem um vizinho se mudando para casa ao lado, que é o Ollie. E aí ela vai começar a observar ele pela janela e a partir disso eles vão acabar construindo uma dinâmica e eles vão ter uma amizade. Obviamente, a gente sabe que isso vai evoluir para algo mais. E aí que nós vamos começar a entender algumas questões mais importantes relacionadas a essa doença da Maddie. E toda essa questão da Maddie estar sempre presa deixa a gente angustiado, deixa a gente triste, porque a gente tá vendo que ela é uma adolescente, que ela quer viver a vida e ela não consegue, né? Então, assim, é um filme muito emocionante. E ele também é baseado em um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. Em segundo lugar, a gente tem um dos filmes que mais me arrancou lágrimas quando eu assisti. E quando eu li o livro, também me arrancou muitas lágrimas. E eu acho que esse filme é uma adaptação muito fiel do livro. Claro que, né, com pequenos ajustes aqui e ali. Mas eu acho que ele funciona super bem. E eu estou falando de Como Eu Era Antes de Você. Eu nunca li nada além de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Mas eu acredito que se ela acabou comigo nesse livro, é muito provável que ela acabe comigo em outros livros também. Eu tenho curiosidade de ler outras obras dela, mas ainda não fiz isso. Bom, e o filme então vai contar a história do Will Traynor, que sofreu um acidente e ele ficou tetraplégico. Por conta disso, o Will acaba se afundando na depressão, ele não vê mais sentido em continuar vivendo,
Mas tudo vai mudar quando a Louisa Clark aparecer na sua vida. A Louisa vai ser contratada para ser a cuidadora do Will. E no começo ele é muito relutante com ela, mas não tem jeito. Ela é muito extrovertida, ela é muito simpática, ela é muito fofinha. E acaba que ele é conquistado por ela. E assim, a Louisa não conquista só ele, mas a todo mundo, né? A família, a gente que tá assistindo, ou quem tá lendo o livro também. Ela é uma personagem maravilhosa. Só que é aquilo, né, gente? É o final do filme, o filme inteiro é muito emocionante, mas o final do filme é assim, de desgraçar a gente. E eles desenvolvem uma dinâmica muito bonita, uma dinâmica de amizade, de confiança, de amor. Então a gente fica ali completamente preso naquela história. E sim, eu li o livro e eu me desgracei de chorar tanto no livro quanto no filme. Se você leu ou assistiu, eu também tenho certeza que isso aconteceu com você. E se por um acaso você não fez nenhuma dessas coisas, fica aqui o convite. Esse filme e esse livro são maravilhosos. E agora, em primeiro lugar, pra mim, esse filme é um clássico absoluto. Ele pode não ser tecnicamente o melhor filme dessa lista, mas eu não posso mentir pra vocês que ele tem o meu coração. Eu tenho um apego emocional gigantesco por esse filme e eu estou falando de Um Amor para Recordar. Esse é um dos filmes mais marcantes pra mim, é um dos filmes mais emocionantes e eu sempre gostei muito dessa dinâmica da mocinha que se apaixona pelo bad boy. E aqui a gente tem a Jamie, que sempre foi muito ridicularizada, ela é filha do pastor e é um filme que se passa nos anos 70, mas o livro é anterior a isso, então o livro ele se passa nos anos 50, se eu não estou enganada. E aí a Jamie, então, ela vai acabar ajudando o Landon, que é o bad boy que se envolveu ali numa confusão. Ela vai acabar ajudando ele. Ela fala pra ele que ele não deve se apaixonar por ela, ele debocha e o que acontece? Pois é, ele acaba se apaixonando por ela. A grande questão aqui é que a Jamie, ela tem leucemia e resta pouco tempo de vida pra ela. Então, eu gosto muito desse filme porque o Landon, ele tem um estalo ali quando ele percebe que ele realmente vai perder ela e ele começa a fazer de tudo, ele começa a realizar os desejos da Jamie, então é muito bonito. E assim, esse filme é também baseado em um livro de mesmo nome, que é do Nicholas Sparks, que é um autor conhecido aí por fazer a gente chorar muito com os seus livros e, consequentemente, com os seus filmes, porque metade dos livros dele foram adaptados. Inclusive, eles estão aqui. Por muitos anos, o Nicholas Sparks foi, assim, o meu autor de livros de romance favoritos, assim, disparado. Hoje eu quase não consumo tanto os livros dele, mas eu tenho todos aqui e Um Amor para Recordar é um dos meus favoritos. Uma curiosidade sobre esse livro é que ele foi inspirado na própria irmã do Nicholas, que teve leucemia e que passou por coisas muito parecidas que ele retrata no filme, no livro, enfim, mudando só as épocas, né, em que isso se passa. Então é uma história muito pessoal também. É um dos meus livros favoritos da vida, mas eu gosto mais do filme do que do livro. Eu não sei, deve ser porque eu assisti ao filme, sei lá, umas 15 vezes antes de ler o livro, enfim, então eu acho que é por isso. E você, já assistiu ou já leu Um Amor para Recordar? Me conta aqui nos comentários. E esse foi o meu top 5, então, para inaugurar esse novo quadro aqui no canal. Me contem se vocês gostaram desse formato, que aí para o próximo vídeo eu posso trazer esse mesmo formato. E aproveita e me conta aqui nos comentários também qual é o seu ranking. Quais são os 5 filmes que destroem você? Me conta aqui nos comentários que se por um acaso eu não tiver assistido ainda, eu vou assistir e trago para vocês numa próxima edição desse quadro. Aqui ao lado tô deixando o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, é vocês que estão ajudando o canal a continuar. E se você quiser fazer parte do meu clube de membros, vem conhecer o Clube da Nath, você tem benefícios exclusivos e eu garanto que você vai adorar. O link tá aqui na descrição. Ao longo do vídeo eu também deixo um QR Code, que é mais uma forma de você contribuir com o meu trabalho. E sempre deixo também links de produtos e de livros que eu cito aqui. Então você pode conferir através do link. Não paga nada mais por isso e ainda me ajuda com uma comissão. Outra forma também de você ajudar o meu trabalho é se inscrevendo no canal, deixando like no vídeo, ativando o sininho para receber as notificações, comentando aqui embaixo, também ajuda bastante, e me seguindo nas redes sociais. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e desse novo quadro. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!